Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, e eu, Manu, nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui a gente compartilha uma colagem dessa conversa com vocês, com alguns comentários nossos. Os encontros são na Livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente. Quando o tempo permite, a gente grava e faz os nossos encontros na parte de trás, um espaço mais aberto da livraria, e é por isso que você ouve com frequência os carros e as motos passando na rua. Então, como funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois a gente abre para perguntas e comentários de quem está participando do clube. Nesse encontro, discutimos com Rony Rodrigues o livro Eu, de um acidente ou de amor, do escritor francês Loïc Démy, publicado pela Tela-Aranha, uma editora aqui de Curitiba, em 2025. A tradução foi o resultado de uma parceria entre o Rony e o Sylvain Bourreau, que mora na França e não pôde participar do encontro. A gente também contou com a participação da Bárbara Tanaka, que foi uma das pessoas que editou o livro e que acabou aqui contando pra gente sobre esse processo. Mas antes a gente vai começar com um gostinho do livro, com o Rony lendo um trecho. Desde então meus pensamentos se desordem, minha linguagem se confusão, de um começo assim eu carro Adélia até a Estação do Leste, ela se partida para casa, distância daqui, longe demais, ela me amor, eu a imensamente, mas ela se retorno a 300 quilômetros. Eu a tchau na plataforma, ela me presente com um beijo antes sumiço, eu lágrimas e me injusto, eu me raiva, eu me sozinho de carro, eu me cidade, eu me via rápida, eu soluço maiores e me cegueira com pena e ira. Eu me velocidade e perda de controle, eu derrapagem, uma árvore, minha cabeça se golpe no volante, eu me inconsciente, me abertura um olho, retrovisor, nada grave ou quase nada. Desde então meus pensamentos se confusão e minha linguagem se desordem por causa da Adélia, em razão do choque, eu ignorância o exato como do porquê, eu me perdição das palavras, eu me distração das frases, minhas ideias em transtorno, expressão de coerência, eu de um acidente ou de amor. Como já é de praxe, pedimos para o Rony apresentar a sua carreira e como chegou nesse livro. Tá, acho que eu vou começar como eu cheguei pelo livro. Eu vivi alguns anos na França e quando eu sou professor de francês há mais ou menos uns 15 anos e eu já era professor de francês quando eu fui viver na França e muito apaixonado por literatura, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar em café lendo e procurando livros em livraria. E tinha uma livraria livraria de rua, né, como a gente chama aqui. E numa dessas idas nessa livraria tinha um lugar na livraria que eles chamam, que os livreiros dão indicações de livro, que eles chamam coup de cœur, que é dos livreiros, né? Que eles colocam os bilhetinhos em cima dos livros, escrevendo por que eles indicam aquele livro. E esse livro, eu tô aqui com o original, se vocês quiserem passar para vocês, ele tava lá e eu peguei pelo título. Eu não percebi dessa questão do jogo dos verbos. O título e as primeiras páginas me chamam a atenção. Eu li, gostei muito e fiquei com esse livro e depois de alguns anos eu voltei a morar no Brasil e quando eu voltei a morar no Brasil, o Sylvain fala disso na nota de introdução. O Sylvain, esse livro é uma cotradução, né? Eu traduzo com o Sylvain Bourreau e eu dei de presente esse livro para o Sylvain. E o Sylvain teve o desejo primeiro de traduzir. O Sylvain é francês, ele viveu 10, 12 anos no Brasil. Um francês que fala muito bem português, que escreve muito bem, ficou sempre muito impressionado. Ele escreve muito bem em francês e em português. Ele fez o doutorado dele na Universidade Federal, em letras, o doutorado em português, sem a ajuda do ChatGPT. Na época nem existia. Então, assim, alguém que escreve muito bem, fico muito impressionado com a relação dele com a palavra e com o português, né? Com o português. Hoje ele vive na França, ele é professor na França, e o Sylvain que teve o primeiro impulso de traduzir. Ele falou assim, a gente podia traduzir esse livro, pode ficar muito interessante em português. Ele traduziu as primeiras páginas e me mostrou, e eu gostei muito. E eu falei, vamos traduzir juntos. E foi sua primeira tradução? Foi minha primeira tradução publicada. Eu tinha traduzido outras coisas, eu já tinha traduzido trabalhos que viraram legendas de espetáculo. Eu tinha traduzido, eu acho que sim, só. E o Sylvain, a gente tem outro trabalho que não foi publicado, mas que foi português para o francês. A gente também fez junto uma peça de teatro do português para o francês. E como eu me tornei tradutor, eu não sei se eu me tornei tradutor, porque eu acho que eu não sei se eu me autorizo ainda a dizer tradutor. Eu acho que
estou tradutor em alguns momentos, eu acho que eu vejo a tradução como experimento, eu acho que antes de qualquer coisa eu me identifico como uma pessoa leitora e um artista, né? Então para mim a tradução é experimento, eu não me vejo como tradutor, como ao contrário de vocês, de formação, de profissão, de ofício, de vocação. Inclusive, quando eu estava pensando em vir para cá, esse livro concorreu a um prêmio pela Embaixada da França e na premiação, no evento de premiação, teve algumas falas com tradutoras e foi muito interessante porque teve uma fala de uma tradutora do coletivo Sicorax, não sei como se pronuncia, Sicorax. O coletivo Sicorax ou Sicorax, a gente não tem certeza, se descreve como um sabá de mulheres que conjuram traduções. O nome remete à figura da bruxa homônima da peça Tempestade, de Shakespeare. Também situa um processo tradutório do coletivo como ferramenta de militância política. Elas ficaram conhecidas especialmente pela tradução e a circulação de O Caliban e a Bruxa, da filósofa italiana Silvia Federici, hoje editado pela editora Elefante, mas que também está disponível em PDF de maneira gratuita. Aliás, essa é uma condição fundamental das ações do coletivo, das ações tradutórias, né? Mas voltando para o Rony, ele estava contando que viu a apresentação de uma das tradutoras do grupo. E foi muito interessante ouvi-la, esqueci o nome dela, porque ela fala sobre a invisibilidade do tradutor. A invisibilidade do tradutor, ou pra gente, melhor ainda, da pessoa que traduziu, é uma discussão famosa e também o título de um livro do teórico estadunidense Lawrence Venuti, uma figura bem importante nos estudos da tradução. No livro, o autor propõe uma história da tradução, pelo menos ali desde o século XVII, e investiga a representação da figura de quem traduz e as noções de traduções boas ou ruins. Aqui no Brasil, o livro saiu pela editora Unesp, com tradução de Valéria Biondo, Laureano Pellegrin e Marileide Dias Esqueda. E ela começa dizendo sobre a contradição disso, de falar sobre a invisibilidade do tradutor e não da tradutora. Porque, principalmente nesse prêmio, existiam muitas mais tradutoras do que homens tradutores, assim. E eu tô falando isso só porque antes de começar a falar do livro, eu tava com vontade de começar com os agradecimentos, porque eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, sou muito grato de estar aqui. Então eu anotei alguns agradecimentos, que é pela Bárbara, né, pela Bárbara e o Gui, meus editores, os editores desse livro, e o trabalho de vocês como tradutoras, e não só tradutoras, mas também como agitadoras culturais, eu acho muito, muito importante para quem traduz. Eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre os estudos feministas de tradução, que são graças às mulheres que estão traduzindo e às mulheres que estão pensando essa relação entre feminismo, tradução, coletivo, que homens que traduzem conseguem ter mais espaço. Então, assim, e estão tendo mais visibilidade. Então, é um trabalho que eu acho muito, muito importante para as pessoas que estão traduzindo, para as pessoas se autorizarem a traduzir, que é meu caso. Eu me sinto autorizado a traduzir. Eu me sinto autorizado a experimentar a tradução, porque eu penso que a tradução é algo que acontece no fazer, assim, é processo, é processo de criação. Então eu acho que isso se dá muito a uma geração da qual vocês fazem parte, e do coletivo do qual vocês fazem parte, de mulheres tradutoras que estão pensando em tradução de uma maneira expandida, que é o que me interessa, assim, pensar a tradução de maneira expandida e coletivo. Então, assim, estar em coletivo falando de tradução, para mim é muito caro e tem muita potência, eu acho. Eu acho que é por isso que eu gosto muito de traduzir. Eu estou começando uma outra tradução em parceria, que acho que já estou entrando um pouco no processo, porque eu acho que traduzir, né, fazer co-tradução é muito interessante porque tem atrito, assim, tem atritos que eu acho que criam coisas muito interessantes. Conta pra gente um pouco como que foi esse processo de trabalhar com o Silvan, assim, como que vocês se organizaram, a rotina. Assim, a gente tinha, como o livro é curto, a gente não teve dificuldade de finalizá-lo, assim, não teve aquela coisa de ficar muito tempo para finalizar, mas ele passou por muitas e muitas revisões e leituras, assim. Então, a gente, depois a gente ficou muito tempo esperando para publicar o livro, a gente buscou, quando a gente entrou em contato com a Telaranha, foi depois de a gente já
tá com o livro pronto há muito tempo, e aí quando a gente assinou o contrato com a Telaranha e começou a vir os prazos, saber os momentos que a gente deveria realmente entregar, a gente começou a ter reuniões, e a gente tinha reuniões assim, às vezes a cada 15 dias ou uma vez por mês, onde a gente lia o que a gente já tinha feito e a gente comentava e colocava notas assim. E a partir das notas dele, das minhas notas e observações, dúvidas ou questionamentos, a gente se encontrava e a gente ficava discutindo. Às vezes a gente ficava muito tempo. Eu imaginava que seria mais rápido, acho que na minha ingenuidade de primeira tradução, assim. E a gente ficava muito tempo, às vezes, numa palavra, assim, e chegar. E tinha uma questão ali que a gente tinha preocupações diferentes. Acho que isso foi rico, assim. A gente tinha preocupações diferentes em relação à tradução. O Sylvain tinha uma preocupação, e eu pensando sobre isso, que ele tinha uma preocupação, e tem isso, o francês é a língua materna dele. Então ele conseguia às vezes olhar, porque assim, tinha coisas que ele não percebia, depois que ele ia perceber da quarta leitura, ele falou, nossa, eu me liguei que isso em francês quer dizer isso também, é um jogo de palavras, é um livro cheio de jogos de palavras, que em alguns momentos a gente consegue traduzir, outros não, a gente perde esses jogos e a gente cria outras coisas. Mas o Sylvain ficava muito preocupado em que alguém, sabendo que ia ser uma versão bilíngue, que alguém que conhecesse o francês percebesse que a gente não traduziu certo jogo de linguagem que ele tinha identificado ali. E eu não estava tão preocupado com isso. Eu estava preocupado que o texto não só se brega. Eu estava assim, foda-se se as pessoas não vão ver isso, assim, porque eu prefiro a gente perder uma coisa ali, mas a gente não, assim, esse jogo de palavras em português soa estranho. Então, assim, e aí ele falou, não, mas se a gente usar essa palavra, e o Sylvain tinha algo, né, ele aprendeu português depois da idade adulta, né? Ele chegou no Brasil com, sei lá, acho que com 28 anos, 27 anos. Então o Sylvain, por mais que ele fale muito bem português, ele lê muito bem português, tem um peso das palavras em português, que às vezes ele não tinha a referência histórica do que aquilo causava, assim. Eu lembro dos diminutivos. Ele não percebia o diminutivo no português tão quanto infantil quanto eu percebo, né? O linho, o ninho, né? Porque ele ouvia as pessoas falando um pouco assim, ele não tinha essa... E eu tinha um pavor do diminutivo no coisa. Eu falei, a gente não vai colocar, né? Se alguém... Tipo, sei lá, vamos achar outra coisa. Se a pessoa colocou, se a frase está petite table, né? Uma pequena mesa, a gente não vai colocar mesinha. Eu acho que não... Assim, esse mesinha soa estranho, né? Se não é uma mesinha mesmo, né? Exatamente. Então foi muito interessante, porque, e ao mesmo tempo o rigor dele com algumas preocupações formais ali, me faziam ver o texto de outra maneira. Então sempre foi uma negociação, assim, entre o rigor dele com algumas coisas e eu preocupado com uma certa musicalidade, que talvez ele não tivesse tanto atento, tanto que eu sempre propunha, falei, lê em voz alta agora. Falei, vamos ler em voz alta, quando tinha muita dúvida. Assim, ele tinha uma sugestão para uma frase, eu tinha outra. Eu falei, vamos ler em voz alta as duas frases e vamos ver como que soa. Então, o processo passou muito por isso, assim, pelas observações, pelas coisas que incomodavam ele, as coisas que me incomodavam, as coisas que ele via, as coisas que eu não via. Então, uma coisa que eu achei muito interessante, pesquisando, eu gosto muito de ler o livro, aí vou procurar, né? Vou dar uma olhada na internet, ver o que tem. E assim, majoritariamente... 98% do que tem é em francês, ou seja, não é um autor que passou pelo mercado inglês e veio para cá, que é o costumeiro que a gente tem no mercado da tradução, no mercado editorial, é passar pelo inglês e depois vir pro Brasil, né? E aí não, tem essa coisa então de você indicar o trabalho, de você estar na França e ler o livro e querer trazer ele pro Brasil, obviamente esperar para publicar, mas é interessante que assim, a gente depende muito de você como tradutor, mas também de você como a pessoa que fala sobre esse livro, porque a gente quase não encontra nada a não ser em francês. Uhum. Eu tô falando isso para você comentar como é isso vou levar isso pro Brasil, vou indicar, e como que você media isso também, esse autor, para pessoas que não conhecem, porque ele não tá no radar, né? Uhum. Como foi isso de chegar, trazer, primeiro teve o impulso da tradução, pelo que você comentou, uhum, né? E depois, como que você também apresentou para a Bárbara, e a Bárbara depois pode comentar como é que ela recebeu isso, porque eu acho que a Bárbara também deve ter pensado, vou procurar sobre esse autor aqui na internet. Como é isso de trazer algo, porque você também passou antes por tentar outras editoras, né? Uhum, sim. Então, como é que é trazer algo que ainda não está no radar do mercado editorial? Pode falar também como que o Luac
Louis. É também recebido na França, assim, né? Primeiro falar dessa editora, né? Essa editora Shein é uma editora que publica 90%, eu acho que, ou talvez um pouco mais, 80%, 90% do catálogo é de poesia contemporânea. São autores que não são conhecidos do grande público, assim, mas esse livro teve, assim, conheceu um sucesso grande pensando em poesia, né? Pensando em livros de poesia, ele foi muito vendido na França, dentro de um nicho de pessoas que consomem poesia contemporânea. Assim, ele não tem um apelo comercial para chegar numa editora e falar, olha, eu estou traduzindo o último livro do Carrère, estou traduzindo Annie Ernaux, tipo, o último livro da Annie Ernaux, vamos publicar Annie Ernaux. É um autor que não é conhecido, então eu tinha que apresentar esse texto já traduzido para as editoras, né? Para as pessoas que já traduzido. É um trabalho muito difícil, porque de alguma maneira a gente trabalhou de graça por um tempo, sem ter uma garantia de se isso ia ser traduzido ou não, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que ele precisava estar traduzido para ser apresentado, porque não tinha um apelo do tipo, olha, esse livro, esse autor, é um autor muito pouco midiático. O Loïc Demey, ele é professor de educação física para crianças na França, trabalha no ensino público francês, não é o primeiro livro dele, é o quarto. Hoje ele trabalha nessa editora também, mas não é, eu acho que ele é uma pessoa muito reservada, o pouco contato que eu tive com ele por troca de e-mails dá para perceber alguém bem reservado. Então, é isso, eu precisava estar com o trabalho um pouco feito para chegar e de alguma maneira convencer editores de que é um livro interessante para estar em português, estar no Brasil, assim. Eu tenho muita vontade essa experiência me fez ter vontade ainda mais de vasculhar outras coisas em espaços francófonos, eu digo francófonos porque não necessariamente na França, embora meu contato maior é com a França, que eles chamam França metropolitana, mas de descobrir mais coisas, assim. Eu tô ansioso, faz alguns anos que eu não vou para a França, mas eu tô ansioso para estar em livrarias lá, porque é muito difícil algumas coisas não estando lá, assim, de vasculhar algumas coisas, porque eu acredito também muito nos acasos, que alguns livros caem na nossa mão por acaso. E eu posso estar no Brasil e cair por acaso, né? Esse livro caiu na mão do Silvão por acaso, eles estão no Brasil. Mas eu tô com vontade de descobrir, de vasculhar outras coisas, descobrir outras coisas. Assim. É agora que a Bárbara Tanaka vai falar sobre o processo de edição. A Bárbara é jornalista, mestre em estudos literários aqui pela UFPR e também uma das fundadoras da editora Telaranha, que não por acaso também é Livraria e Café. A gente se conheceu, né, e o Rony, muito por conta desse livro, na verdade. Ele veio por uma indicação de outra amiga nossa, que também é autora, que é a Júlia Reis. Só lembrando que a Júlia Reis já esteve com a gente algumas vezes, em alguns episódios, mas tem um episódio só com ela, falando sobre a tradução do Eros, o Doce Amargo, que saiu pela Bazar do Tempo. Que parece que o Rony estava buscando já uma editora fazia alguns anos, daí o Rony acho que pode falar mais sobre isso, do trabalho que foi feito com algumas outras editoras antes. E nisso a gente marcou um café e ele mostrou esse trabalho pra gente, junto com outro trabalho do Rony, que enfim, a gente acabou publicando antes, né, foi no ano passado, que é o João. E assim, a Telaranha não tinha nenhuma experiência com tradução antes, então é o nosso primeiro livro traduzido, publicado, e então foi tudo muito novo pra gente também, né, de entender até questões de mercado da tradução, era uma coisa muito recente, porque a gente publicava mais autores brasileiros, né, só tinha tido essa experiência antes, a gente teve experiência com assim, contratos com herdeiros literários, mas não com contratos com outras editoras que iam para um escopo para fora do país, né, com esse contrato internacional. Então, até era uma coisa que a gente vinha já pensando, mas a gente não tinha experiência mesmo, né, de assim, como chegar e entrar em contato com uma editora falando que quer publicar um livro, né, sem ter, às vezes, essa ponte com o tradutor que hoje, agora que a gente já está fazendo outros projetos de tradução, a gente vê que a presença do tradutor, da pessoa tradutora, é fundamental para o livro acontecer para a editora. Então, a gente agora está com 2 projetos de tradução em andamento, né, já com contrato assinado, mas que a presença das pessoas tradutoras era, assim, crucial para o livro acontecer, porque as tradutoras que já tinham tido contato com os autores ou com as editoras
internacionais. Podiam, às vezes, no caso, essas duas projetos de tradução são da língua francesa também. Eu e o Guilherme, pelo menos os editores, não falamos francês fluentemente a ponto de conseguir fazer uma negociação em francês. Tanto é que no caso do Eu de Acidente, a gente falou muito em inglês. Hoje a gente tem a Juliana, que é a nossa assistente editorial, que ela fala muito bem francês, inclusive foi a preparadora desse livro, e ela que está fazendo todos esses contatos pra gente. Mas que acho que muito porque os autores conheciam os tradutores, dava um pouco mais de credibilidade, inclusive pra gente, enquanto editora, poder trazer esse livro para o Brasil. Então, assim, os tradutores falavam assim, tem uma editora muito legal, que está publicando muita coisa bacana e quer trazer o livro para o Brasil. Então, as editoras já viam a gente com outros olhos e que se a gente fosse chegar lá e falar, a gente quer publicar, e aí? Como é que eles vão ter a certeza de que a gente vai pagar os direitos, né? Como que a gente vai fazer um bom trabalho. E eu me apaixonei por esse projeto assim que o Rony trouxe pra gente. Justamente, a gente também não conhecia o autor. Nós fomos também fazer essa busca no Google, também achamos só material em francês. Mas assim, deu tudo certo porque a gente achou a cara da Tela-Aranha, esse livro. Assim. Ele é muito experimental, ele faz esse trabalho com a linguagem. E aí, enfim, a gente foi daí trabalhando com o Rony em outras vias também, em outros projetos. E deu muito certo porque foi assim... um livro que fez muito sentido para o nosso catálogo e que, enfim, agora ele tá começando a circular mais e eu acho que tem muito potencial ainda, por ser uma história de amor e que tem esse fato curioso de que é um livro totalmente sem verbos, então pode chamar a atenção de muitas maneiras diferentes. E, enfim, muito feliz que ele tá acontecendo. A gente também pediu para a Bárbara comentar um pouco sobre a capa do livro, que numa primeira olhada pode parecer um pouco abstrata, mas que tem um significado bem importante. Aí a gente tava pensando, né, com o Rony, inclusive, assim, o que a gente pode fazer nessa capa? Porque o design editorial francês, ele é uma coisa, assim, muito limpa, né? Os livros, ele tem essa cara, um livro tipográfico. Não é que nem o design brasileiro, o design alemão, que faz um trabalho muito chato e muito rico também nos projetos gráficos, né? Porque o design brasileiro tem essa coisa de querer chamar sempre a atenção do leitor, a gente querer comprar o livro pela capa. Isso é uma cultura, a cultura gráfica editorial brasileira tem muito nessa pegada assim desde o século XIX, se a gente for pensar. E aí na França não, é um livro que é limpo, vai ter só ali uma escolha muito sóbria, né, de cor e tipografia, vai sempre usar uma fonte serifada e é isso. Cada editora vai ter ali um padrão de capa e vai aplicar isso para todos os livros. A Shein, eu acho que é um pouco assim, todas as capas têm essa cara assim, mais sóbria. E aí, e conversando com o Rony, que eu sei que ele também gosta um pouco dessa estética, né? A gente também não queria fazer um livro espalhafatoso, uma capa que não dialogasse nem um pouco com os livros franceses. Então a gente tentando elaborar alguma coisa nisso, né? Sem querer usar muita imagem, ou enfim, fotografia, ilustração. A gente não queria uma coisa muito que fugisse muito do que era o livro, que a pessoa olhasse. Enfim, até porque o título é longo, né? Então a gente queria dar destaque justamente para esse título. E aí, na época, foi bem quando a gente contratou a Manuela, que é a nossa designer hoje. Foi o primeiro trabalho dela com o livro, assim. E ela leu o livro inteiro, de cabo a rabo, e a gente conversando, a gente tem isso, a gente quer um livro que tenha uma estética que consiga dialogar com os projetos editoriais gráficos da França, mas que também fosse uma coisa elegante, que fosse atrair o olhar dos leitores brasileiros e que, enfim, desse bastante destaque para esse título. Então ela foi lá, leu todo o livro e fez um mood board, que é assim, pegou várias referências pra gente estudar e pensar qual caminho que a gente poderia seguir. E eu falei assim, olha, eu não quero um livro vermelho, porque assim, amor vermelho, não. Vamos pensar em outros viés, como que a gente pode trazer um pouco o conteúdo do livro pra essa capa. Daí a gente chegou nessa paleta, que é um marrom com azul, mas que foi a base de muitos testes. Mas o que a gente quis trazer um pouquinho pra essa brincadeira, esse jogo com o livro, é que a capa tem esses pontinhos, né? E se vocês abrirem na falsa folha de rosto, na primeira página, tem uma espécie de mapa com coordenadas, tem pontos com coordenadas. E o livro, né, os encontros do Adrien com a Adèle, são em muitos pontos turísticos, ou enfim, locais em Paris. E aí tem as coordenadas dos lugares onde eles se encontram, que esses lugares são nomeados realmente no texto. E aí a gente
meio que fez uma abstração do mapa da França, mapa de Paris, perdão. As bolinhas refletem um pouco desses espaços, né, que são desses encontros acidentais. Foi um pouco dessa ideia, assim, de trazer o sentido geográfico da coisa, dos encontros e do acidente, que, enfim, percorrem todo o livro por meio do projeto gráfico. Então vamos entrar no projeto da tradução, que é o que a gente alardeou, né, vendeu o episódio, o clube com isso, que é a ausência de verbos, né? O personagem ele perde a linguagem, ou a linguagem muda, enfim, por conta de um acidente, enfim, ou por conta do amor, de um acidente ou de amor. E aí é isso, o livro some os verbos. Como foi trabalhar com isso? Porque primeiro eu acho que uma coisa muito legal é primeiro você como leitor, né, ler aquilo e falar, nossa. Primeiro isso, e como uma pessoa que estuda a língua francesa, então como esse leitor lê e fala, caramba, tem uma coisa acontecendo aqui. Mas uma coisa é a gente ler, a outra é a gente passar aquilo funcionar na nossa língua, né, na tradução. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o projeto de linguagem do autor e esse projeto de traduzir isso, daí claro, com o Sylvain, enfim, mas comentasse um pouco desse projeto de escrita do autor e da tradução, claro. Eu acho que, primeiro como leitor, quando entrei em contato com o texto, tem algo ali do estranhamento dessas frases sem verbos que de alguma maneira me encantou, assim. Encantou porque tem um trabalho poético, tem um trabalho de criação de imagens, mas também me encantou porque eu acho que esse livro se relaciona com um grupo francês chamado Oulipo, que eu gosto muito. O Oulipo é um coletivo que existe desde os anos 60, 70 na França, onde de matemáticos, escritores, que trabalham especificamente com restrições. Eles escrevem a partir de restrições. Isso é uma restrição que ele se coloca, né, o escritor, escrever sem verbo. Né? Tem outras restrições do Oulipo, como do Perec, que escreve um livro sem a letra E. A letra que mais existe nas palavras em francês, o nosso é o A, né? Tanto que a pessoa que traduziu, La Disparition, o livro do Perec, é um livro sem a letra E. Um livro grande. E o Zéferi, que traduziu para o português, ele traduziu como sumiço. E ele traduz o procedimento. Isso é muito interessante e me interessa muito, porque o Zéferi, quando ele vai traduzir a disparição, ele não tem como escrever assim, ele pensou nesse procedimento e ele traduz o livro sem nenhuma palavra que tenha A em português. Então esse jogo, assim, eu acho fantástico. Para quem quiser conferir de perto o trabalho do francês Georges Perec, O Sumiço saiu pela editora Autêntica com a tradução de Zéferi, que também traduziu Que Regressem, em que o Perec faz o movimento contrário, usando o E como única vogal utilizada na escrita. Tecnicamente, isso não foi mais difícil na tradução, porque a ausência de verbos desse livro, assim, ele transforma verbo em substantivo, verbo em advérbio, verbo em frase sem verbo. Então isso em português, fazer essa transposição para o português não foi mais difícil. Assim, as pessoas comentam muito. Em alguns momentos era difícil porque em alguns momentos tem alguns particípios, tinha algumas coisas que a gente fala que, ou o que acontecia em alguns momentos, mas não foram tantos, que tinham palavras que em substantivo, eu não sei dar os exemplos, mas esse substantivo é substantivo, mas você pode ler como verbo. Aí a gente falava, nossa, mas isso na frase é substantivo, mas também é um verbo, dependendo então a gente tem que tirar, porque senão vai parecer que é um verbo. Então a gente tinha que, em alguns momentos, a gente tinha que tirar coisas quando tinha essa ambiguidade. Tecnicamente teve outras coisas muito mais difíceis, eu acho, que é a repetição, as escolhas, né, se a gente vai escolher nós ou a gente, né, vocês podem ver que repete muito o a gente que é esse on em francês, que pode ser traduzido por nós, como pode ser traduzido por a gente. O que a gente repete, se a gente vai manter a mesma repetição, de volta à musicalidade, né? Então, assim, decidir entre preposições foi muito mais difícil do que o verbo. A preposição que a gente coloca aqui, né? A gente vai colocar o para, pra, do, de. Tipo, isso tinha detalhes muito mais difíceis do que o verbo. A gente falava, a gente achou no início também que seria mais difícil esse jogo com o verbo, não foi. Parece que as resoluções que ele toma, né? O meu projeto é não ter verbos, mas as resoluções que ele toma em francês ainda não são difíceis de passar para o português, as resoluções dele. Mas o projeto se arrasta de outro lugar, né? Por conta da língua, da gramática da língua mesmo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que você comentou, porque se fala muito do intraduzível, né? Esse livro
Guimarães Rosa, que foi o assunto que aconteceu essa semana. Abrindo um parênteses aqui, o assunto da semana que eu mencionei foi uma matéria que o DW Brasil, o Deutsche Welle, fez com o tradutor alemão Bertold Zilli, que levou 15 anos para finalizar a tradução do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. O livro, lá na Alemanha, enfim, em língua alemã, deve sair esse ano, já que a gente comemora os 70 anos da publicação da obra. É muito difícil. A questão é que o intraduzível de uma língua, talvez na outra não seja exatamente aquilo, né? É a adaptação do projeto. E essa é a coisa que quem traduz mais gosta, na verdade, né? Que é aquilo do que eu posso fazer com esse projeto, porque essa língua ela tem uma mecânica. O que eu posso fazer na mecânica da minha língua, né? Eu acho muito legal isso que você comentou, que as dificuldades foram outras. Sim. E outra coisa, eu achei legal você mencionar o grupo que se impõe as restrições, porque eu acho que perpassa o teu trabalho também, né? A Bárbara comentou do João, e eu trouxe o João, que é um livro do Rony, que ele pega um texto de outro livro e apaga palavras, e o texto do Rony são as palavras que ficam, né? Então você também está se impondo a restrição das palavras que existem nesse texto original do João Gilberto Noll e deixando as tuas, né, para construir. Então também é um trabalho, assim, aqui a gente tem a ausência de verbos, mas aqui a gente também está trabalhando com a ausência. Teve algum diálogo entre os dois procedimentos? Eu acho que sim, eu acho que como é um pouco dessa minha obsessão, e ainda é o que eu tenho gostado muito, que é a restrição como criação. Eu acho que esses dois projetos de alguma maneira se dialogam com os meus interesses de criação, tanto que eu cheguei para ter a reunião para a Bárbara para falar do Eu de um Acidente de Amor, mas com a minha pastinha com o original do João apresentando, assim. Fui vender minha Avon para cheguei com a minha revistinha. Venda casada. Vendi minha Avon ali e saí feliz. Porque acho que é meu interesse. E eu penso muito nas oficinas que eu proponho também, tenho trabalhado muito com a Júlia Reis, escritora, tradutora, e a gente tem experimentado muito procedimentos de restrição na criação, não só literária também, mas também em performance. E eu tenho pensado e tenho tentado elaborar o que me interessa na restrição, e me veio uma imagem que eu já comentei, acho que em outras falas, que para mim a restrição, por exemplo, imagina, ela nos faz buscar caminhos e descobrir saídas que a gente não encontraria se não houvesse essa restrição. Por exemplo, imagina que a gente estivesse numa sala fechada aqui, que a gente colocasse a restrição. A gente tem que sair dessa sala de algum jeito, mas a gente não pode sair nem pela porta nem pela janela. Essa é a restrição. Imagina enquanto coletivo o que a gente não vai precisar de elaborar de hipóteses, de criar, de pegar pedra, de falar o que a gente vai cavar um buraco. O que a gente faz se a gente não pode sair pela porta nem pela janela? Mas a gente vai sair dessa sala. A gente vai ter que descobrir meios de sair. Então esse trabalho de ficar criando hipótese, para mim, é muito fértil. Porque assim, me obriga a descobrir coisas que eu não conseguiria. Vai ter que me descobrir. Vai me obriga a mexer com uma enxada, a descobrir uma violência que eu não teria ou não teria descoberto, porque eu vou ter que quebrar coisas, eu vou ter que usar uma outra força. Eu acho que é isso que nos projetos de criação me interessam, essas restrições. Não, só vou aproveitar para comentar isso, porque nos estudos da tradução, mas assim, eu percebo também que isso é algo que tem acontecido nas discussões entre pessoas que traduzem, né? Que é essa coisa de ver a pessoa que traduz como alguém que está criando, que tá construindo linguagem, fazendo linguagem com aquela pessoa que escreveu o texto-fonte, né? Por isso que a gente chama de texto-fonte e não de original, né? Justamente por isso. E aí eu acho muito legal isso que você comentou, e agora eu fiquei fascinada com a restrição, porque quem traduz, trabalha com a restrição o tempo inteiro. O nosso trabalho, o nosso ofício é a restrição. Porque você está diante de uma língua e você precisa fazer ela funcionar mais do que compreender o texto-fonte, você precisa fazer funcionar na tua língua, na língua de chegada, né? Então a restrição é o trabalho de quem traduz. Eu achei fascinante o que você falou, porque eu acho que quando a gente pensa que é uma restrição e que a gente precisa ser criativa diante da restrição, é aí que a gente prova que o trabalho de quem traduz é um trabalho de criação, né? Fascinante, amei. Restrição, é isso, a gente trabalha diante da restrição enquanto, né, pessoas que traduzem. E tem outro aspecto da tradução que tem me interessado bastante, e hoje quando você compartilhou sobre o evento, você fala de Eros, que eu acho que é o que tem de erótico no ato de traduzir. Isso tem me interessado muito, assim, o que tem de erótico na relação com a palavra.
Eu gosto porque eu acho que traduzir é um ato erótico, tem um embate com a palavra, tem um embate com o tradutor, tem prazer e tem incômodo, que eu acho que são coisas que para mim perpassa também as relações sexuais. Assim, tem algo sexual para mim, erótico e sexual no trato com as palavras, e por isso também é criação. Tem algo ali do atrito e do incômodo também, do alguma coisa que encaixa e não encaixa. Encaixa e desencaixa, e joga assim. E tem um lado muito de frustração, de medo. Eu encontrei a Gi esses dias na rua, falei, quero conversar com você. Eu tô iniciando um projeto um pouco mais longo, de tradução, e eu tô com muito medo, assim, frente a esse novo projeto. Com muito medo, assim, realmente, e o que me tira do medo desse texto, esse texto longo, das decisões, das escolhas, é olhar e pensar, não, volta pro que tem de erótico, pro que tem de jogo, vamos jogar com esse texto, assim, porque senão o desespero toma conta e pensa, eu não vou dar conta disso. Agora a gente abriu a conversa para o público. O primeiro comentário é da Carolina, uma das participantes mais frequentes do nosso clube. E ela faz um relato da experiência dela com o livro. Eu sou a leitora, né? Então, não entendo nada absolutamente de francês. Achei o livro lindo. Nossa, parabéns! Essas cores são lindas. A parte que você vai buscar depois o que é, né? Aqui, muito legal. E todo ele, né, com a letrinha marrom. Ai, coisa mais linda esse livro. Me dá uma dor que eu não entendo francês, que eu consegui aproveitar metade, né? Mas lindo. E a proposta, a primeira coisa, quando elas falaram no encontro passado que não tinha verbos, vai dar pé? Vai dar pra ler esse negócio? E ele é tão delicioso! Ele é muito delicioso! E pelo fato dele ser tão curtinho, eu acho que ajuda, né, a ser impactante, né? É meio conto, né? Porque a Sandra coloca aqui da poesia, né? Mas eu achei meio conto, assim, né? Porque ele é curtinho e ele impacta naquilo, né? Eu achei sensacional a parte de como é possível, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, não é possível escrever um livro sem verbo. Não é possível. E como é possível, e como ficou lindo, e como ficou bacana, e como a gente entende tudo, né? Tanto o choque do acidente, como o choque da impossibilidade dele ficar com a menina, né? Por uma coisa tão cotidiana, que é simplesmente 300 quilômetros, né? Ela morreu? Não, mas é 300 quilômetros que realmente não é difícil pra caramba, né? E ele não perde os verbos quando ele conhece ela, ele perde os verbos quando ele perde ela, né? Isso é poético, né? Mas sei lá, eu achei ele justo, assim, ele é muito curtinho, mas ele tem de tudo. Ele faz você pensar na vida, faz você pensar na língua, faz você ir para Paris, que sempre é muito bom. Eu achei o livro maravilhoso, sensacional. Não sei muito o que mais falar. Agora quem pergunta é Nilceia Pedra, tradutora e professora da UFPE. Rony, eu tenho uma pergunta para você, então. Você fez o trabalho de tradução, terminou, entregou, o livro saiu. Você voltou a ler a sua tradução depois? E como você lê a sua tradução depois de um tempo? Porque eu entendi que foi um processo, né? Então, você fez essa tradução, ela saiu depois de alguns anos de você ter feito o trabalho, não é isso? Sim. Como é reler o teu trabalho agora? O teu trabalho de tradução agora? Olha, pra ser bem sincero, eu não consigo. Eu tive uma ressaca. Tive realmente uma ressaca do texto, porque os últimos momentos, depois quando a gente entregou o livro, que aí quando a gente achou que estava quase terminando, quando a gente entregou a última, aí a gente passou pela preparação, e foi muito bom. A Ju fez um trabalho muito precioso, assim, mas depois que a gente teve que olhar para a preparação e observar cada comentário da preparadora, e em alguns a gente concordou, com outros a gente dialogou e falou, acho que isso não e tal. Esse trabalho eu acabei muito cansado. Eu pensei assim, é tudo que eu posso entregar, é isso. Eu não consegui ainda ler o livro inteiro traduzido. Tanto que agora é engraçado você falar dos 300 quilômetros, eu tinha completamente esquecido. Eu falei, 300 quilômetros? E acho que foi bom tomar essa distância, assim,
do texto, eu leio, mas é claro, eu leio partes, eu leio, e eu gosto e não gosto. Acho que é sempre isso, porque a gente cria, a gente sempre está um pouco à frente, a gente sempre tá tipo, querendo outra coisa, se cobrando muito, né? Então tem momentos que tem trechos que eu gosto, tem trechos que eu olho e penso, ai, mas será que se eu tivesse tido mais tempo, será que eu teria entregue isso? Então acho que tem esse lado que eu acho que é da relação sempre de prazer incômodo, assim. Eu leio com esse olhar um pouco disso, de estranhamento, assim. A pergunta agora é de Alan Santiago Norões, escritor, revisor, ótimo revisor e preparador, inclusive, e amigo do podcast. Queria saber um pouco como é que foi o trabalho com o dicionário, porque assim, as palavras elas são e não são a mesma coisa, né? Assim, o trabalho do tradutor é um pouco também de se aproximar do dicionário e desviar do dicionário, né? Porque a petit table aí não é, talvez não seja uma mesinha, mas não é, né? Assim, então as palavras elas são e não são. Love não é exatamente amor. Love é love e amor é amor, né? Assim, mas elas são a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, como é que é essa relação da relação com o dicionário? Assim, como é que você, como tradutor, se aproxima da palavra do dicionário e se afasta dela para encontrar o caminho certo do que aquilo de fato talvez você queira que aquilo signifique? Olha, eu acho que eu não consigo falar do dicionário, mas consigo falar dos dicionários, assim, porque de alguma maneira, para algumas escolhas, a gente se relacionou com dicionário de imagem, com sinônimo, tinha coisa assim que eu queria ver como que era o uso daquilo, assim. Então, desde de jogar tal palavra no Google Imagens, assim, e de observar que imagem que aquilo, que texto já saiu com aquela palavra, né? Então, servir de vários instrumentos, assim, dicionário, Google, inteligência artificial, diálogo com o Sylvain, porque em alguns momentos assim precisos que tinha uma dúvida específica sobre um trecho, assim. Por exemplo, teve um momento que a gente ficou muito, uma expressão ali que a gente traduziu por fanfarrão. Para chegar nesse fanfarrão, a gente ficava olhando aquela palavra que tanto nem eu nem o Sylvain em francês nunca tinha usado, assim, uma palavra que ele usa de propósito, né? Ele escolhe aquela palavra ali, que é uma palavra muito pouco usada. Então eu lembro que a gente fala, deixa eu ver se eu acho aqui, quando ele fala na página 29, né, que ele fala no 29 e no 9. Eu lembro que isso a gente ficou muito tempo procurando, né, que tem uma parte que em português ficou eles me bizarríssimo e excêntrico, um maluco, um malandro, um fanfarrão, um rodomon, né, tipo, tem muitas definições para esse rodomon. E a gente ficou nessa definição, mas a partir dessa definição, o que é um rodomon em português? Será que é um fanfarrão? Que tipo de pessoa? Então a gente ficava procurando a definição da palavra, o que o Sylvain lembrava de uso disso, e eu ficava procurando textos em que essa palavra aparecesse, para eu ver em que outro contexto essa palavra aparece, né? Então a gente ficou só na definição da palavra, mas eu ficava tentando entender em que outros contextos que eu podia ler essa palavra, porque realmente é uma palavra que eu nunca tinha visto, né? Enrodomon, né? Então só a definição não dava conta ali, porque a definição... E esse foi um exemplo, né? De a gente ficar um trecho com 3 palavras que a gente traduziu por um maluco, um malandro, um fanfarrão, que a gente ficou muito tempo para discutir, para decidir. A gente vai colocar malandro? Será que é o malandro que soa? O que tem que pesos e imaginário carrega malandro em português? Né? Porque, então a gente assumiu essa escolha. Não, eu acho que faz sentido nesse contexto, vamos assumir malandro. A próxima pergunta é do Emílio. Aliás, em alguns encontros recentes, o Emílio tem levado uma máquina fotográfica e tirado umas fotos lindíssimas dos encontros. Caso você queira ver, está lá no nosso Instagram, @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. Vou ver se eu consigo tentar formular bem essa pergunta, porque você trabalhou com uma pessoa que ela fala francês nativamente e você fala português nativamente. E normalmente se sente assim, uma certa autoridade do nativo com o idioma, né? Então, como que foi essa experiência, assim, das duas experiências culturais de vocês seriam um elemento meio central, assim, sabe, para esse projeto, assim, como foi isso? É interessante que em nenhum momento eu me sentia mais autorizado que o Sylvain. Não sei se é também pelo nível dele de português, né, que você conversa com o Sylvain, assim, mas que ele tem
tem algumas marcas na fala dele que ele é estrangeiro, mas eu não me sentia mais autorizado do que ele para decidir. Em nenhum momento eu precisei dar uma carteirada do tipo, eu sei o que em nenhum momento passou por isso, a não ser algumas coisas do diminutivo. Que eu falava assim, Van, isso soa infantil, esse diminutivo, né? Que você acha bonitinho, porque você aprendeu isso, mas não necessariamente a gente acha bonitinho. Então, tirando isso, não teve, foi muito interessante, assim, foi muito igual. E é engraçado porque me faz pensar que uma pessoa, por exemplo, eu sei que, não sei, vocês podem até falar mais sobre isso, sobre como é o mercado no Brasil, mas eu sei que o mercado francês para tradução não aceita necessariamente um tradutor que não tem a língua materna. Na França, eles não aceitariam um Sylvain sozinho traduzindo isso. Precisa de que seja uma pessoa nativa traduzindo. O que eu acho também um pouco questionável, assim, mas foi isso. Eu acho que esse trabalho não teria tido esse resultado se não fosse pela nossa relação, assim, realmente pela nossa relação e porque acho que a gente descobriu uma coisa que é um 3, assim, que não é nem eu nem ele, assim, é uma terceira coisa que foi nesse diálogo entre essas línguas, assim. A pergunta seguinte é de Ruth Bohunowski, que também é tradutora e professora da UFPR. Aliás, um parênteses, também foi minha orientadora. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu gostei muito dos comentários que você fez sobre restrição, né? E pelo que eu entendi, a restrição de trabalhar sem verbo é um projeto poetológico desse livro específico do autor. Ele trabalha com outras restrições em outros livros. Eu queria que você relacionasse esse livro talvez a obra geral dele, ou se como são os outros livros dele, porque imagino que ele não escreva todos os livros sem verbo. É uma coisa desse livro. Eu acho que ele publicou 4 livros, eu li, eu acho que esse mais 2, mas não existe essa restrição nos outros, não existe um projeto de restrição. Tem um outro livro dele que eu não vou lembrar o nome, mas que ele não trabalha com a restrição, mas ele trabalha em uma relação com um outro texto, que eu acho que é do Rimbaud. Ele tem um outro livro que é com um personagem do poema do Rimbaud, assim, mas não tem nenhum outro projeto dele com esse tipo de restrição, ou com uma outra restrição, né? Pelo menos não fica transparente, não. A próxima pergunta é da Rebeca Salles, que também é tradutora e faz alguns zines também relacionados com tradução. Queria te perguntar, e para vocês também, todo mundo que lê o livro, se em algum momento vocês tentaram ler imaginando qual verbo estaria ali, né? Entre as palavras, e se eu tentei começar a primeira página assim, mas eu vi que não ia dar, eu fui um pouco assim, resistente, né, na primeira página, e tentei ler em voz alta para ver se eu conseguia, sabe, pegar o ritmo, mas depois eu entrei no ritmo do livro e fui lendo assim mesmo, sem verbo, sem nada, e adorei ler sem verbo, foi uma experiência muito legal. Mas essa é a minha pergunta, se vocês tentaram imaginar qual verbo entraria ali, assim, na tradução, sei lá. Eu ao contrário, eu ficava lendo e pensando, olhando muito atento para perceber onde quase teve um deslize, onde quase um verbo apareceu. Eu falava, aqui quase apareceu, ele conseguiu, então. Aí eu mas isso assim tá quase verbo, tá meio ambíguo. A partir daqui, várias pessoas começaram uma conversa bem animada sobre linguagem, funcionamento de línguas diferentes, e acabou que nem todas essas falas foram gravadas no microfone. O Alan, por exemplo, disse que a gente percebe que nem precisa de verbos para se comunicar, basta usar outras classes gramaticais. Eu comentei que não é normal a gente ler e querer ser confrontada pelo texto, como, né, a ausência de verbos. Mas que também esse tipo de leitura faz a gente pensar o uso da linguagem e o funcionamento da gramática nela. A poesia, por exemplo, faz a gente ficar pensando nas classes gramaticais específicas. Eu acabei até citando o filme A Chegada, que eu gosto muito, em que depois de alienígenas chegarem na Terra, uma linguista aprende a língua deles para se comunicar, e assim ela acaba aprendendo uma nova maneira de pensar. Além disso, existem línguas que não têm os verbos ser e estar, por exemplo, que consideramos tão básicos no português. E ficou a pergunta, como fazer para traduzir isso? Voltando para a dinâmica dos tradutores do livro, perguntei como eles usaram a leitura em voz alta para refinar detalhes do texto. Foi bem importante porque eu imaginava muito esse texto sendo performado, né? Imagino esse texto sendo performado em voz alta. Eu pensava no ritmo, né?
nessa fala, eu já vi o autor, eu fiquei, na época do processo eu ficava vendo como o autor lia o texto, né? Fiquei curioso para ver como que ele lia o próprio texto em voz alta, então busquei vídeos dele em sarais de poesia, num sarau ele lê algum trecho, então ficava percebendo a relação dele. Tem uma coisa curiosa, que eu acho que eu comentei no lançamento, que eu vi uma entrevista dele em que ele fala que ele escreveu esse livro, não sei os outros, mas deitado, de bruços, assim, e com o computador assim, e que ele dizia, ele é um homem muito alto, né, ele tem que dar da foto, mas ele é um homem bem alto, e ele dizia que era uma maneira dele sentir todo o corpo dele, toda a vibração do corpo chegar nas mãos. Então, a maior parte desse livro ele escreveu deitado, então eu achei super interessante. Mas ao mesmo tempo pensar quanta ação tem nesse deitado, quanta coisa não acontece ali naquele corpo enquanto ele está deitado, né? Sobre ainda a questão de ler o texto em voz alta, a gente lembrou que no evento de lançamento aqui em Curitiba, o Silvan e o Rony leram juntos um trecho da obra, mostrando justamente esse ritmo que eles tentaram trazer para a tradução. O pessoal da Tela-Aranha mandou pra gente, então a gente vai reproduzir esse áudio. Capítulo 1. Je, Adrien, et Adèle en tête. Elle m'obsession. Ses grands yeux verts dans mon regard me folie. Ivresse d'Adèle. Hier soir encore, ici même, assise en couturier après l'amour et bouteille de vin blanc tiède. Adèle. Seulement Adèle. Eu, Adrien, e Adèle em mente. Ela me obsessão, seus grandes olhos verdes no meu olhar me loucura, embriaguez de Adèle. Ontem à noite ainda, aqui mesmo, sentada de pernas cruzadas após o amor e garrafas de vinho branco morno. Adèle, apenas Adèle. Mas agora a gente vai voltar pro Rony, que lembrou de um dos maiores, talvez até o maior, impasse da tradução dos dois. Teve algo curioso na página, que eu comentei também na página 32, quem tiver com o livro, que é o 11, que foi algo bem interessante também para pensar isso que você fala, Manu, da criação, que eu acho que foi o maior impasse na tradução. Na página 11, 32, 33, lá na última frase, tem a gente se amorosamente, nossas cabeças, sua nuca, meus cabelos do céu. Em francês, on s'amoureusement, nos têtes, sa nuque, mes cheveux, le pied. Tem o pé e teve o céu. A gente ficou num impasse muito grande. Eu já tinha traduzido, o Silvan também, a gente se amorosamente, nossas cabeças, sua nuca, meus cabelos, o pé. Né? Porque tinha alguma coisa do contato físico ali. Numa das últimos momentos de revisão, o Silvan lembrou e ele falou assim, Rony, isso é um jogo de palavras, o pé. Porque em francês, c'est le pied. Quando fala assim, c'est le pied. É tipo, nossa, o máximo, o auge. Então assim, quando ele coloca o pé, ele está querendo dizer duas coisas ali. E que eu não tinha me ligado nessa expressão. Aí o Silvan falou, não, a gente não vai traduzir para o pé. Sim, é outra coisa. Ele falou, vamos traduzir o auge. Eu falei, o auge? Não. Não, tipo, isso é brega, não. Aí ele, não, o máximo, tesão. Ele falava assim, tipo, aí eu falava, não, Silvan. Aí a gente ficou num conflito porque eu queria manter o literal. Eu falava, vamos manter o pé, pelo menos é uma parte do corpo. A gente está falando ali sobre corpo. E o Silvan tinha essa vergonha do tipo, não, qualquer pessoa que entende, que vai sacar, entende que a gente não está traduzindo uma coisa que é uma expressão usual, não é uma expressão, c'est le pied, nossa, o cúmulo máximo. E a gente ficou nessa, aí falou, será que tem alguma palavra em português, com alguma parte do corpo, alguma expressão com a parte do corpo, que quer dizer o máximo? Eu não cheguei, se alguém souber, eu fiquei pensando, pesquisando. Aí eu falei, a gente não conseguiu chegar no consenso, porque ele queria de qualquer maneira tirar o pé e eu não. Aí eu falei assim, eu bati o pé e falei, não, mas o pé fica. Eu falei, não vou traduzir para o auge. E aí a gente não conseguia mais chegar num acordo. E aí eu falei para ele, então fala com o tradutor, fala com o escritor, fala para ele assim, entra em contato com ele e fala que a gente realmente está num impasse. E o que ele acha dessa nossa escolha. Aí o escritor falou uma coisa bem óbvia, que ele falou, não, pensem aí se não existe em português uma expressão com o corpo que quer dizer esse o máximo. Aí eu falei, não, isso a gente já está fazendo, né? Aí a gente ficou, por isso que eu acho interessante isso da cotradução, do trabalho, que cria uma terceira coisa. Porque se não tivesse
Se eu estivesse fazendo sozinho, teria ficado o pé. Se o Silvão tivesse feito sozinho, teria ficado o auge ou qualquer coisa desse tipo. E aí esse conflito e esse atrito e essa coisa de não querer resolver tão rápido o conflito, porque não é uma briga de ideias ali, é um conflito para ver se gera uma terceira coisa que nem eu nem ele a gente conhece. A gente ficou durante uma semana pensando e criando hipóteses, até que o Silvão me ligou e falou: Rony, eu acho que eu achei algo interessante. E ele já com uma confiança. E ele falou: o céu. Aí o céu me convenceu de um jeito que eu falei: o céu da boca. Eu falei: é verdade. Ele não tinha pensado no céu da boca. A gente não colocou o céu da boca. Mas a gente decidiu traduzir o pé pelo céu. E que não é... Mas assim, que pra mim, eu consigo bancar essa escolha. Tanto eu quanto ele, assim, a gente bancou essa escolha. A gente falou: a gente chegou numa coisa. É difícil, foi trabalhoso, foi uma semana assim de insegurança. Pensar: puta, quem que vai ceder? Será que vai precisar ceder? Será que a gente vai chegar numa terceira coisa? Porque vai chegar uma hora que às vezes também é sobre ceder, dizer: não, então vai, então fica isso, não estou muito satisfeito, mas a gente tem que entregar esse trabalho. Mas ali o céu, para mim, esse trecho me faz acreditar na potência desses atritos de trabalho tradutório. Eu queria fazer mais uma pergunta, você já antecipou um pouco a resposta, porque o autor está vivo ainda, certo? Qual que é a voz do autor? Assim, em quantos momentos, assim, qual que foi, agora você já respondeu, teve troca, né? Teve diálogo com o autor, mas em que medida isso foi importante ou relevante, ou mudou alguma coisa? Não, foi completamente relevante, porque ele não ajudou relevante? em nada. Irrelevante. Irrelevante, absolutamente irrelevante. Em vez de ajudar, só não ajudou nem atrapalhou, foi irrelevante. Foi irrelevante. Bom, palmas para o Rony. Para todos nós. E este foi o 6º episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos o Rony pela conversa, ao Thiago Tizot da Arte e Letra, a todo mundo que foi participar do encontro e a você que está nos ouvindo. Acompanhe os nossos encontros e leituras no Instagram, somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. No próximo episódio a gente vai discutir o livro As Primas, da escritora argentina Aurora Venturini, que foi traduzida pela Mariana Sanches e publicado pela editora Fósforo. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. Edição, Gisele Eberspecher. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!